Gabriel Mendonça sempre se sentiu como se fosse o dono do Colégio Estadual Presidente Vargas. Aos 17 anos, cursando o terceiro ano do ensino médio, ele era aquele tipo de aluno que todos conheciam, não por suas notas ou participações positivas, mas pelo temor que inspirava nos corredores. Alto, com ombros largos desenvolvidos nas aulas de natação que praticava desde pequeno, Gabriel transitava pelos espaços da escola como um rei em seu castelo. Seu pai, Ricardo Mendonça, era um empresário conhecido na cidade, dono de uma construtora que empregava centenas de pessoas. Em casa, Gabriel cresceu ouvindo como seu pai não levava desaforo para casa, como não se deixava pisar por ninguém, e como o mundo pertencia àqueles que sabiam se impor. Essas lições, somadas à ausência frequente dos pais sempre ocupados com negócios, moldaram sua maneira de ver o mundo e, principalmente, sua forma de se relacionar com os outros. A escola, para Gabriel, nunca foi um lugar de aprendizado, mas um palco onde ele exercia seu poder. Suas notas eram medianas, suficientes apenas para não reprovar, resultado de trabalhos copiados de colegas intimidados e professores que, cansados de confrontos, preferiam não criar mais problemas com aquele aluno específico. O diretor já havia chamado seus pais algumas vezes, mas Ricardo Mendonça sempre saía dessas reuniões convencido de que seu filho era apenas um pouco travesso e que a escola estava exagerando. O grupo de amigos de Gabriel era formado por jovens semelhantes a ele: Felipe, filho de um médico renomado; Lucas, cujo pai era dono de uma rede de farmácias; e Mateus, que não tinha tanto dinheiro quanto os outros, mas compensava sendo mais cruel nas brincadeiras para manter seu lugar no grupo. Juntos, eles formavam o que os professores secretamente chamavam de o terror do terceiro ano. Suas vítimas eram sempre escolhidas a dedo, alunos mais novos, mais fracos ou menos populares. Eles sabiam exatamente onde atacar para machucar mais: o peso de um, a condição financeira de outro, o sotaque de um terceiro. Para Gabriel e seus amigos, a dor alheia era apenas diversão, e os celulares sempre estavam a postos para registrar as zoações e compartilhar em grupos fechados de WhatsApp. Naquela manhã de maio, Gabriel havia acordado de mau humor. Havia brigado com a namorada, Camila, na noite anterior por uma bobagem que agora nem lembrava direito. Seu pai tinha reclamado do consumo de gasolina do carro que lhe dera de presente de aniversário. E, para completar, havia tirado 3,5 na prova de matemática, o que significava que teria que se esforçar no próximo bimestre, algo que detestava. Quando entrou na escola, estava procurando por algo, ou alguém, em quem descontar sua frustração. O primeiro período passou devagar, com a professora de literatura falando sem parar sobre Machado de Assis, como se isso fosse servir para alguma coisa na vida real, pensou Gabriel, rabiscando no caderno enquanto ignorava completamente a aula. No intervalo, ele e seus amigos se reuniram no pátio, ocupando como sempre a mesa mais bem posicionada, aquela sob a sombra da grande mangueira. De lá podiam observar todo o movimento e escolher seus alvos. Olha lá o Pedrinho com aqueles óculos novos, comentou Lucas, apontando para um menino do primeiro ano. Parece um E. Gabriel observou o garoto por um momento, mas não estava interessado. Já tinham zoado o Pedro na semana passada, escondendo sua mochila no banheiro feminino. Era hora de algo novo, algo diferente. Foi quando ele notou, pela primeira vez realmente notou, o senhor que limpava o pátio. Um homem de aproximadamente 60 anos, magro, com cabelos grisalhos sob o boné da empresa terceirizada que prestava serviços para a escola. Seu nome estava bordado no uniforme azul, Antônio. O senhor Antônio trabalhava em silêncio, varrendo as folhas da mangueira que caíam constantemente no chão, recolhendo os papéis de bala e embalagens de salgadinhos deixados pelos alunos. Ninguém lhe dava atenção, ele era apenas parte da paisagem, como os bebedouros ou as lixeiras. Invisível aos olhos de quem passava todos os dias por ele. Ei, pessoal! Gabriel cutucou os amigos, um sorriso malicioso se formando em seus lábios. Tive uma ideia. Felipe, Lucas e Mateus se aproximaram, curiosos. Gabriel sempre tinha as melhores ideias, aquelas que renderiam mais visualizações nos vídeos que compartilhavam. Vamos brincar um pouco com o velhote ali. Gabriel apontou discretamente para o Sr. Antônio, que agora limpava uma mesa próxima onde alguns alunos haviam deixado restos de lanche. O faxineiro. Mateus perguntou, confuso. O que tem de engraçado nele? Tudo,
respondeu Gabriel, levantando-se. Vamos lá. Os 4 se aproximaram do Sr. Antônio, que continuava concentrado em seu trabalho. Gabriel segurava o celular, já com a câmera pronta para gravar. Os outros 3 seguiam logo atrás, ansiosos pelo que viria a seguir, aquela mistura de expectativa e apreensão que sempre precedia suas pegadinhas. Ei, vovô! Chamou Gabriel em voz alta. O Sr. Antônio ergueu a cabeça, olhando para os jovens com uma expressão neutra. Seus olhos, por trás de óculos simples de armação metálica, eram de um castanho profundo, marcados por pequenas rugas nos cantos. Pois não, jovem? Respondeu educadamente. A gente tá pensando em fazer uma pesquisa. Gabriel continuou, a câmera do celular já gravando. Para saber como é a vida de alguém que não estudou e acabou tendo que limpar a sujeira dos outros. O sorriso no rosto do senhor desapareceu, mas ele não respondeu. Voltou a varrer, tentando ignorar os adolescentes. Ei, estou falando com você. Gabriel elevou o tom. É surdo também? Deve ser da idade, né? Lucas e Mateus riram, enquanto Felipe olhava ao redor para garantir que nenhum professor estivesse vendo. O pátio estava lotado de alunos, mas todos estavam ocupados demais com seus próprios grupos para prestar atenção no que acontecia. Por favor, preciso terminar meu trabalho, respondeu o Sr. Antônio calmamente, ainda sem olhar para os meninos. Trabalho? Isso é trabalho? Zombou Gabriel. Varrer o chão? Qualquer macaco treinado faz isso. Os amigos riram mais alto. Gabriel, encorajado, continuou. Sabe o que eu mais queria saber? Se você se orgulha do que faz. Tipo, você acorda de manhã e pensa, oh, que legal, vou limpar a sujeira de um monte de adolescentes hoje? Sr. Antônio finalmente parou de varrer e olhou diretamente para Gabriel. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma profunda tristeza. Jovem, todo trabalho honesto tem valor, disse ele, com voz firme mas tranquila. E sim, eu me orgulho de fazer bem o que me cabe fazer. Gabriel, um pouco desconcertado pela resposta serena, mas determinado a não perder a face diante dos amigos, decidiu elevar o jogo. Então você está me dizendo que sonhava em ser faxineiro quando crescesse? Essa era sua grande ambição na vida? Continuou, a câmera ainda apontada para o rosto do senhor. Sr. Antônio suspirou. Na verdade, eu queria ser professor de história. Cheguei a cursar 2 anos de faculdade, mas precisei parar para sustentar minha família quando meu pai adoeceu. A vida nem sempre nos leva pelos caminhos que planejamos. Essa resposta pegou Gabriel de surpresa. Ele esperava que o homem se irritasse, talvez até chorasse, não que compartilhasse uma história pessoal com aquela dignidade. Por um momento, sentiu um desconforto, algo parecido com vergonha, mas logo sufocou. Não podia recuar agora, com os amigos observando e o vídeo rodando. Professor de história? Sério? E acabou como faxineiro? Cara, isso é tão... Gabriel fez uma pausa dramática, patético. Sr. Antônio apertou o cabo da vassoura com mais força, mas seu rosto permaneceu calmo. O que é patético, jovem, é julgar o valor de uma pessoa pelo trabalho que ela exerce. Gabriel sentiu o sangue subir ao rosto. Quem aquele velho pensava que era para dar-lhe lições de moral? Olhou para os amigos, que pareciam um pouco desconfortáveis agora, e decidiu encerrar aquilo com um grande final. Sabe o que eu acho? Disse, aproximando-se mais do Sr. Antônio. Acho que você é um fracassado. Alguém que não conseguiu nada na vida e agora tem que limpar o que os outros sujam. E sabe o que mais? Aposto que seus filhos têm vergonha de dizer o que o pai faz. O silêncio que se seguiu foi denso. Os amigos de Gabriel não riram desta vez. Alguns alunos próximos, que agora prestavam atenção na cena, olharam com desaprovação. Mas Gabriel não notou nada disso. Seus olhos estavam fixos no Sr. Antônio, esperando ver o impacto de suas palavras cruéis. O Sr. Antônio ficou imóvel por alguns segundos. Então, lentamente, tirou os óculos e os limpou na camisa antes de recolocá-los. Meus filhos, disse ele finalmente, sabem que trabalho para dar a eles o que não tive, oportunidade de estudar sem ter que parar. Minha filha mais velha é enfermeira, formada com bolsa integral. O mais novo está cursando engenharia. Eles não têm vergonha de mim, eu tenho orgulho deles. E espero que um dia, jovem,
você aprenda que o valor de um homem não está no que ele faz para viver, mas em como ele vive para fazer. Dito isso, Sr. Antônio recolheu sua vassoura e seu carrinho de limpeza e se afastou, deixando Gabriel parado ali, com o celular ainda em mãos, a gravação continuando a capturar o momento em que, pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha uma resposta afiada na ponta da língua. Cara, isso foi pesado, comentou Felipe, quebrando o silêncio. Acho que pegamos pesado, concordou Lucas, olhando para o Sr. Antônio que agora limpava uma área distante do pátio. Que nada. Gabriel recuperou-se rapidamente. O velho estava só choramingando. Vai dar um vídeo engraçado. Mas ao encerrar a gravação e guardar o celular no bolso, Gabriel sentiu algo estranho no peito, um incômodo que não conseguia nomear. Sem querer admitir nem para si mesmo, as palavras do Sr. Antônio haviam encontrado uma pequena fresta em sua armadura de arrogância. O sinal tocou, anunciando o fim do intervalo. Gabriel e seus amigos voltaram para a sala de aula, mas o episódio com o faxineiro continuou rondando seus pensamentos durante o resto do dia. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Gabriel editou o vídeo, acrescentando efeitos sonoros e textos engraçados sobre a imagem do Sr. Antônio. Quando terminou, hesitou por um momento antes de compartilhar no grupo. Algo na expressão do senhor, naquele olhar digno mesmo diante da humilhação, o incomodava. Mas o desejo de aprovação dos amigos era mais forte. Com um suspiro, enviou o vídeo. As reações não foram exatamente o que esperava. Alguns riram, sim, mas outros ficaram em silêncio. Uma mensagem de uma colega, Daniela, o surpreendeu: Gabriel, isso não teve graça. Vocês humilharam o senhor que só estava fazendo o trabalho dele. Gabriel ignorou a crítica e foi dormir, tentando afastar aquela sensação estranha que o perseguia. O que ele não sabia era que aquele breve encontro com o Sr. Antônio seria apenas o começo de uma história que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Gabriel chegou à escola com aquela habitual postura confiante, mas algo estava diferente. Notou alguns olhares estranhos dos colegas, cochichos quando passava. Inicialmente achou que era impressão sua, até que Pedro, um colega de turma com quem raramente falava, se aproximou durante a troca de aulas. Cara, você viu o que está acontecendo nas redes? Gabriel franziu a testa. Do que você está falando? O vídeo, Pedro explicou, mostrando seu celular. Alguém pegou aquele vídeo que você fez com o Sr. Antônio e postou no TikTok. Está bombando, mas não do jeito que você ia gostar. Gabriel arrancou o celular das mãos de Pedro. O vídeo que ele tinha feito, sim, mas não a edição que havia criado. Era a gravação crua, mostrando toda a interação. A diferença era a legenda: Valentão humilha faxineiro idoso e recebe a melhor resposta. Compartilhem para todos verem quem é Gabriel Mendonça. Seu coração acelerou enquanto via o número de visualizações. Mais de 50.000 em menos de 12 horas. Os comentários eram uma enxurrada de críticas. Que garoto nojento! O senhor respondeu com classe. Esse tal de Gabriel é o típico riquinho mimado que nunca trabalhou na vida. Alguém sabe em que escola isso aconteceu? Os pais desse menino precisam saber o que ele anda fazendo. Gabriel devolveu o celular para Pedro, tentando manter a compostura. Grande coisa. Quem se importa? Mas à medida que o dia avançava, ficou claro que muita gente se importava. O vídeo estava se espalhando rapidamente, compartilhado em várias plataformas. Alguns alunos mais novos, que antes baixavam a cabeça quando ele passava, agora o encaravam com expressões de desaprovação. Durante o almoço, percebeu que sua mesa habitual estava mais vazia que o normal. Onde estão Lucas e Felipe? Perguntou a Mateus, o único que apareceu. Mateus desviou o olhar, incomodado. Felipe disse que a mãe dele viu o vídeo e proibiu ele de andar com você por um tempo. E Lucas? Bem, ele só disse que não estava a fim de almoçar hoje. Gabriel sentiu o rosto queimar. Abandonado pelos próprios amigos por causa de uma brincadeira boba? Que tipo de amigos eram esses? Aquele vídeo foi ideia de todos nós, protestou. Na verdade, foi sua ideia, Mateus respondeu, ainda sem encará-lo. E fomos junto. Mas você foi quem disse aquelas coisas pesadas pro cara. Antes que Gabriel pudesse responder, seu celular vibrou. Era uma mensagem de sua mãe. Gabriel, preciso que venha para casa assim que as aulas terminarem. Não vá para nenhum outro lugar.
Seu pai e eu precisamos conversar com você urgentemente. O tom da mensagem, sem os habituais emojis que sua mãe usava, deixou claro que o assunto era sério. O vídeo havia chegado até seus pais. As aulas restantes passaram como um borrão. Gabriel mal conseguia se concentrar. Durante a aula de química, a professora Cláudia, normalmente gentil com todos os alunos, o chamou para responder uma questão. Quando ele não soube, fez um comentário que nunca havia feito antes. Talvez se você prestasse tanta atenção nas aulas quanto presta zombando de funcionários da escola, suas notas seriam melhores. A turma ficou em silêncio. Alguns estudantes olharam para baixo, constrangidos, outros observavam a reação de Gabriel. Ele sentiu o rosto queimar novamente, desta vez de raiva e vergonha misturadas. Todo mundo viu esse vídeo idiota, pensou, enquanto voltava para sua carteira. A resposta veio no corredor, após o fim das aulas. A coordenadora pedagógica, Sra. Marta, o interceptou antes que pudesse sair. Gabriel, o diretor quer falar com você agora. Seus pais já estão a caminho da escola. O escritório do diretor Roberto era um lugar familiar para Gabriel, mas nunca havia entrado ali se sentindo tão exposto. O diretor estava sentado atrás de sua mesa, com uma expressão grave que Gabriel nunca tinha visto. Sente-se, por favor, disse ele, indicando a cadeira. Estamos esperando seus pais chegarem, mas quero ouvir de você primeiro. O que aconteceu ontem durante o intervalo com o Sr. Antônio? Gabriel desviou o olhar. Foi só uma brincadeira. Todo mundo leva as coisas tão a sério. O diretor pressionou os lábios em uma linha fina. Uma brincadeira? Gabriel, você humilhou publicamente um funcionário de 62 anos que trabalha nesta escola há mais de uma década. Um homem que nunca faltou um dia de trabalho, que chega antes de todos e sai depois de muitos, que trata a todos com respeito. Isso não é brincadeira, é bullying. E pior, você filmou e compartilhou. Eu não compartilhei com ninguém fora do meu grupo de amigos, Gabriel protestou. Alguém pegou o vídeo e postou online. E isso muda o que você fez? O diretor questionou, inclinando-se para a frente. O problema não é quem compartilhou, Gabriel. É o que você fez e disse. Antes que Gabriel pudesse responder, a porta do escritório se abriu. Seus pais entraram, ambos com expressões que ele raramente via. Sua mãe parecia ter chorado, e seu pai, sempre tão imponente, tinha uma expressão de profunda decepção. Senhor e Sra. Mendonça, obrigado por virem tão rapidamente. O diretor levantou-se para cumprimentá-los. Quando recebemos sua ligação, cancelamos todos os compromissos, disse Ricardo Mendonça, apertando a mão do diretor antes de lançar um olhar severo ao filho. O que exatamente meu filho fez desta vez? O diretor gesticulou para que se sentassem e abriu seu notebook. Acho melhor vocês verem por si mesmos. Durante os 3 minutos seguintes, Gabriel teve que assistir novamente a toda a cena, desta vez na presença de seus pais. Cada palavra sua soava pior do que lembrava. O silêncio que se seguiu quando o vídeo terminou era opressivo. Ana Mendonça, sua mãe, foi a primeira a falar, a voz embargada: Gabriel, como você pôde fazer isso? Nós não te criamos assim. Ricardo estava em silêncio, mas seu rosto havia endurecido de uma maneira que Gabriel nunca tinha visto antes. O Sr. Antônio está aqui hoje? Ana perguntou ao diretor. Sim, ele está trabalhando normalmente. Tentei conversar com ele sobre o ocorrido, mas ele apenas disse que não queria criar problemas para ninguém. É um homem de uma dignidade impressionante. Eu gostaria de falar com ele, se possível, disse Ana. O diretor assentiu e fez uma ligação interna. Poucos minutos depois, houve uma batida na porta, e o Sr. Antônio entrou na sala. Gabriel não conseguiu encará-lo, fixando o olhar nos próprios tênis. O senhor pediu para me ver, diretor? Perguntou o Sr. Antônio, até notar a presença de todos na sala. Seus olhos encontraram brevemente os de Gabriel antes de se voltarem para o diretor. Sim, Sr. Antônio. Estes são os pais de Gabriel. Ana Mendonça levantou-se imediatamente e estendeu a mão. Sou Ana, e este é meu marido Ricardo. Queríamos pedir profundas desculpas pelo comportamento do nosso filho. Sr. Antônio pareceu surpreso com a abordagem direta. Apertou a mão dela gentilmente. Senhora, não há necessidade. Coisas assim acontecem. Jovens às vezes não medem suas palavras.
Não, isso não é aceitável, Ricardo finalmente falou, levantando-se também. Meu filho te desrespeitou de uma maneira imperdoável, e isso reflete diretamente na educação que demos a ele. Ou na falta dela. Gabriel sentiu um nó na garganta. Nunca havia visto seu pai assumir culpa por nada, muito menos relacionado a ele. O senhor tem família, Sr. Antônio? Perguntou Ana. Sim, senhora. Uma esposa, 2 filhos e uma neta pequena. No vídeo, continuou ela, com dificuldade, você mencionou que sua filha é enfermeira e seu filho está estudando engenharia. Deve ser muito orgulhoso deles. Um sorriso suave iluminou o rosto do Sr. Antônio. Muito. Eles são minha maior realização. Ricardo Mendonça respirou fundo. Sr. Antônio, além de nossas sinceras desculpas, gostaríamos de saber se há algo que possamos fazer para reparar, de alguma forma, a atitude do nosso filho. Sr. Antônio balançou a cabeça. Não precisa reparar nada comigo, senhor. Não sou de guardar mágoas. Mas... Ele hesitou, olhando brevemente para Gabriel, talvez o jovem possa aprender algo com isso. Não para me agradar, mas para o próprio bem dele. Ricardo assentiu lentamente. O senhor tem toda a razão. O diretor, que observava a interação em silêncio, pigarreou. Bem, precisamos discutir as medidas disciplinares apropriadas. A política da escola em casos de bullying, especialmente documentado como este, normalmente resultaria em suspensão. Gabriel ergueu a cabeça rapidamente. Uma suspensão em seu histórico poderia complicar suas chances de entrar na faculdade que seu pai já havia escolhido para ele. No entanto, continuou o diretor, estou considerando uma abordagem alternativa, se todos concordarem. Que abordagem seria essa? Perguntou Ricardo. Em vez de suspensão, Gabriel poderia realizar trabalho comunitário aqui na escola, ajudando a equipe de limpeza e manutenção por 1 mês, 2 horas por dia após as aulas. Isso incluiria trabalhar diretamente com o Sr. Antônio. Gabriel sentiu seu estômago afundar. Trabalhar como faxineiro? Na própria escola onde todos o conheciam? Era humilhante demais. Pai, isso vai me atrapalhar nos treinos de natação, protestou, buscando uma saída. Ricardo silenciou com um olhar. Você deveria ter pensado nas consequências antes, Gabriel. Voltando-se para o diretor, continuou, acho a proposta adequada e educativa. Sr. Antônio, que havia permanecido em silêncio, falou, se me permitem opinar, acho que poderia ser uma boa experiência. Não para humilhar o jovem, mas para mostrar a ele um outro lado da vida. Ana assentiu, enxugando uma lágrima. Concordamos plenamente. Gabriel não podia acreditar. Seus próprios pais concordando com sua humilhação pública? Isto era um pesadelo. Há mais uma coisa, disse o diretor. O vídeo já se espalhou muito além dos muros da escola. Recebemos ligações de pais, da comunidade, até de alguns veículos de imprensa local querendo comentar o caso. Ricardo passou a mão pelo rosto, visivelmente preocupado. Isso pode afetar a imagem da empresa. Precisamos conter isso de alguma forma. Acredito que a melhor abordagem seria a transparência, sugeriu o diretor. Um pedido público de desculpas poderia ajudar a mostrar que o caso está sendo tratado com seriedade. Gabriel olhou horrorizado. Um pedido público de desculpas? Tipo, na frente de toda a escola. Sim, respondeu o diretor. Durante a assembleia na próxima segunda-feira. Não, Gabriel protestou. Não posso fazer isso. Todo mundo vai me zoar pelo resto do ano. Ricardo olhou fixamente para o filho. Gabriel, você vai fazer esse pedido de desculpas, e vai fazer com sinceridade. Está entendendo? O tom não deixava margem para discussão. Gabriel engoliu em seco e assentiu, derrotado. Quando a reunião terminou, Gabriel se viu no corredor vazio da escola, seus pais caminhando à frente em silêncio. O pior ainda estava por vir, o caminho para casa, onde sabia que a conversa continuaria. No carro, o silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som do motor. Finalmente, já próximos de casa, Ricardo falou. Estou profundamente decepcionado, Gabriel. Não apenas pelo que você fez, mas pelo tipo de pessoa que está se tornando. Foi só uma brincadeira, pai. Gabriel tentou novamente, sua voz pequena até para seus próprios ouvidos. Não, não foi, Ricardo respondeu secamente.
Você humilhou um homem trabalhador, digno, que sustenta a família com o suor do seu rosto. Sabe quem faz isso? Pessoas sem caráter. As palavras atingiram Gabriel como um golpe físico. Seu pai nunca havia falado com ele dessa maneira. Você sabe de onde veio nossa família, Gabriel? Ricardo continuou. Meu pai, seu avô, foi pedreiro a vida toda. Trabalhava de sol a sol. Eu comecei na construção civil como ajudante, carregando sacos de cimento nas costas. Nada do que temos hoje caiu do céu. Gabriel olhou surpreso para o pai. Ele sabia que o avô tinha trabalhado na construção, mas sempre imaginou seu pai como o empresário bem-sucedido que conhecia. A diferença entre mim e aquele senhor que você humilhou não é o valor do trabalho, é apenas circunstância e oportunidade, Ricardo continuou. E você, que nunca precisou se preocupar com nada na vida, acha que tem o direito de menosprezar alguém por causa do trabalho que faz. Chegaram em casa, e Gabriel nunca se sentiu tão pequeno ao entrar naquela mansão que sempre considerou seu reino. Seu celular não parava de vibrar com notificações, provavelmente mais comentários sobre o vídeo, mais pessoas descobrindo o que havia feito. Por um momento, desejou poder voltar no tempo e nunca ter se aproximado do Sr. Antônio naquele dia fatídico. Mas o tempo não volta. E as consequências estavam apenas começando. A primeira segunda-feira após o incidente foi, sem dúvida, o dia mais difícil na vida escolar de Gabriel. O fim de semana havia sido um tormento, seu celular confiscado pelos pais, sem permissão para sair de casa, e tendo que ouvir longas palestras sobre respeito, empatia e as consequências dos atos. Mas nada o havia preparado para o que enfrentaria na escola. O pedido público de desculpas durante a assembleia matinal foi exatamente tão humilhante quanto temera. Diante de mais de 800 alunos e todos os funcionários, Gabriel teve que subir ao palco do auditório e ler um texto que ele mesmo havia escrito, com várias correções de seus pais, expressando arrependimento pelo ocorrido. E reconheço que minhas ações foram impensadas, cruéis e completamente inaceitáveis. Sua voz tremeu ligeiramente ao ler o final. Peço desculpas ao Sr. Antônio, a todos os funcionários desta escola, aos meus colegas, e a toda a comunidade escolar pelo meu comportamento. Assumo a responsabilidade pelos meus atos e estou comprometido em aprender com esse erro. O silêncio no auditório era ensurdecedor. Ninguém aplaudiu quando ele terminou, não que esperasse aplausos. Alguns alunos olhavam para baixo, constrangidos, outros o encaravam com expressões que variavam entre desaprovação e pena. O diretor Roberto agradeceu brevemente antes de dispensar todos para as aulas. Ao sair do palco, Gabriel cruzou com o Sr. Antônio, que estava entre os funcionários. O senhor apenas assentiu levemente, sem dizer nada. Gabriel desviou o olhar, incapaz de sustentar o contato visual. As aulas daquele dia foram um exercício de resistência. Os cochichos o seguiam pelos corredores. Alguns alunos mais novos, que antes o temiam, agora o olhavam com desdém mal disfarçado. Seus antigos amigos o evitavam claramente. Felipe passou direto por ele no corredor, fingindo não vê-lo. Naquela tarde, após o último sinal, Gabriel permaneceu sentado em sua carteira enquanto os outros alunos saíam apressados. A sala se esvaziou rapidamente, e ele se viu sozinho com seus pensamentos. O relógio na parede marcava 15h30, era hora de iniciar seu trabalho comunitário com a equipe de limpeza. Com um suspiro pesado, pegou sua mochila e dirigiu-se ao almoxarifado onde deveria se encontrar com o Sr. Antônio. O pequeno depósito no subsolo da escola tinha um cheiro peculiar de produtos de limpeza. Prateleiras organizadas exibiam materiais cuidadosamente etiquetados. Sr. Antônio estava lá, separando alguns itens quando Gabriel entrou. Boa tarde, Gabriel murmurou, mal conseguindo pronunciar as palavras. Boa tarde, Gabriel, respondeu o senhor, sem demonstrar nenhuma hostilidade. Vou te mostrar o que faremos hoje. Sr. Antônio entregou-lhe um avental azul semelhante ao que ele mesmo usava. Gabriel olhou para a peça com desgosto, mas a vestiu em silêncio. Em seguida, recebeu luvas de borracha amarelas. Hoje vamos limpar os banheiros do segundo andar, explicou o Sr. Antônio, enquanto organizava produtos em um carrinho de limpeza. Você vai me ajudar com as pias e espelhos. Gabriel sentiu seu estômago revirar. Limpar banheiros? Aquilo era pior do que imaginava. Não posso fazer outra coisa? Tipo, varrer o pátio ou algo assim.
Sr. Antônio o observou por um momento. Cada dia faremos um tipo de serviço diferente. Hoje são os banheiros. Amanhã pode ser o pátio, ou as salas de aula. Todos os trabalhos são importantes. Resignado, Gabriel seguiu o homem até o segundo andar. O corredor estava praticamente vazio, com apenas alguns alunos retardatários que olharam curiosos para Gabriel em seu novo uniforme. Uma garota do primeiro ano até pegou o celular, provavelmente para fotografá-lo, mas Sr. Antônio gentilmente interveio. Por favor, sem fotos, pediu. Todos merecem privacidade no trabalho. A menina, surpresa com a abordagem educada, guardou o celular e se afastou. Dentro do banheiro masculino, Sr. Antônio demonstrou pacientemente como limpar as pias, que produtos usar, em que ordem aplicá-los, como evitar respingos. Gabriel observava, tentando esconder seu desconforto e nojo. Por que você está sendo legal comigo? Perguntou finalmente, enquanto colocava luvas para começar seu trabalho. Depois do que eu fiz. Sr. Antônio sorriu levemente. Guardar rancor é como carregar uma pedra pesada. Só cansa quem carrega. Mas eu te humilhei na frente de todo mundo. Sim. E isso diz mais sobre você do que sobre mim, não acha? Sr. Antônio respondeu, sem tom de acusação. Agora você tem a chance de aprender algo novo. Isso é valioso. Gabriel começou a limpar em silêncio, sentindo-se cada vez mais desconfortável, não apenas pelo trabalho em si, mas pela gentileza do homem que havia ridicularizado. Enquanto esfregava manchas de pasta de dente no espelho, viu 3 alunos entrarem. Reconheceu-os imediatamente. Eram do segundo ano, rapazes com quem costumava implicar. Eles pararam ao vê-lo, trocaram olhares e sorrisos. Olha só quem está aí, disse um deles, Gustavo. O valentão virou faxineiro. Está gostando do novo emprego, Gabriel? Provocou outro. Gabriel sentiu o rosto queimar. Apertou com força o pano que segurava, pronto para revidar, quando ouviu a voz calma do Sr. Antônio. Rapazes, por favor, respeito. Gabriel está cumprindo uma responsabilidade, e isso merece consideração, não zombaria. Os meninos pareceram constrangidos com a intervenção. Murmuraram algo ininteligível e saíram rapidamente. Gabriel olhou para Sr. Antônio, confuso. Por que você me defendeu? Eu teria feito pior no lugar deles. É exatamente por isso, respondeu o senhor, ajustando seus óculos. O ciclo precisa ser quebrado em algum momento. Por que não agora? O resto da tarde transcorreu em relativo silêncio. Gabriel descobriu que limpar banheiros era muito mais trabalhoso do que imaginava. Cada pia exigia atenção aos detalhes, cada mancha resistente demandava esforço extra. Quando terminaram, suas costas doíam de tanto se curvar. Como você faz isso todos os dias? Perguntou, enquanto devolviam os materiais ao almoxarifado. Não é cansativo demais. Todo trabalho cansa, Sr. Antônio respondeu simplesmente. O segredo é encontrar sentido no que fazemos, por mais simples que pareça. Que sentido pode ter em limpar banheiros? Sr. Antônio sorriu. Pense nas centenas de pessoas que usam aqueles banheiros todos os dias. Estudantes, professores, funcionários. Um ambiente limpo afeta o bem-estar de todos. Reduz doenças, melhora o humor. Parece pequeno, mas faz diferença na vida das pessoas. Gabriel nunca havia pensado nisso. Para ele, banheiros limpos simplesmente existiam. Amanhã nos encontramos aqui, mesmo horário, disse Sr. Antônio, ao se despedirem. Vamos cuidar das salas do térreo. Gabriel assentiu, exausto física e emocionalmente. Ao chegar em casa, foi direto para o banho. Nunca uma ducha quente pareceu tão reconfortante. Durante o jantar, sua mãe perguntou como havia sido o primeiro dia de trabalho comunitário. Cansativo, respondeu sinceramente. Nem sabia que limpar banheiros dava tanto trabalho. Talvez você pense nisso da próxima vez que jogar papel no chão ou deixar a pia suja, comentou seu pai, sem erguer os olhos do prato. Gabriel não respondeu. Algo estava mudando dentro dele, ainda pequeno demais para ser articulado, mas definitivamente presente. Os dias seguintes seguiram um padrão semelhante. Gabriel ia às aulas, agora sentando-se quieto, tentando passar despercebido, e depois se encontrava com o Sr. Antônio para diferentes tarefas,
varrer o pátio, limpar vidraças, organizar a sala de materiais esportivos, recolher lixo dos corredores. O trabalho era árduo, mas Gabriel começou a notar algo curioso. Quanto mais trabalhava com o Sr. Antônio, mais aprendia sobre ele. O senhor tinha histórias fascinantes dos 2 anos que passará na faculdade de História. Conhecia detalhes sobre a Revolução Francesa, a Segunda Guerra Mundial e a história do Brasil que nem mesmo a professora Elisa, de História, havia mencionado nas aulas. Como você sabe tudo isso se não terminou a faculdade? Perguntou Gabriel certa tarde, enquanto organizavam livros na biblioteca. Nunca parei de estudar, respondeu o Sr. Antônio. A universidade te dá um diploma, mas o conhecimento, esse você busca por conta própria. Leio muito. A biblioteca municipal me conhece bem. Mas você trabalha o dia todo. Quando tem tempo para ler? Durante o almoço. No ônibus. Antes de dormir. Sempre encontramos tempo para o que valorizamos, não é? Gabriel ficou pensativo. Ele mal conseguia terminar as leituras obrigatórias da escola, sempre preferindo jogos ou redes sociais. No final da segunda semana de trabalho comunitário, ocorreu um incidente que mudaria tudo. Eles estavam limpando a cantina após o almoço quando Gabriel notou algo sob uma das mesas, uma carteira. Alguém esqueceu isso, comentou, recolhendo o objeto. Abriu para verificar a identidade do dono e encontrou R$ 200 em notas e um cartão de estudante. O nome no cartão era de Henrique Silva, um aluno do primeiro ano que Gabriel vagamente reconhecia como um garoto quieto, de óculos. Por um instante, um pensamento atravessou sua mente. Poderia ficar com o dinheiro. Ninguém saberia. Já estava prestes a separar o cartão de estudante do dinheiro quando percebeu o Sr. Antônio observando-o atentamente. O que você vai fazer? Perguntou o senhor, sem acusação na voz. Gabriel hesitou. 2 meses atrás, não teria nem pensado 2 vezes. Mas agora, vamos entregar na secretaria, decidiu finalmente. Deve ser importante para ele. Sr. Antônio sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Escolhas definem quem somos, Gabriel. Não o que os outros pensam de nós, nem o que possuímos. Apenas nossas escolhas. Mais tarde naquele dia, enquanto guardavam os materiais de limpeza, Gabriel criou coragem para perguntar algo que o incomodava há dias. Sr. Antônio, o que seu filho está estudando mesmo? Engenharia, certo? Sim, engenharia civil. Está no 3º ano. E, em qual faculdade? Na Federal. Por quê? Gabriel engoliu em seco. Qual é o nome dele? Carlos. Carlos Eduardo. O estômago de Gabriel afundou. Carlos Eduardo Oliveira. Ele conhecia aquele nome. Era um dos alunos mais brilhantes da Federal, presidente do Centro Acadêmico de Engenharia, que às vezes visitava o colégio para falar sobre a universidade. Gabriel o admirava secretamente, achando-o inteligente e articulado. Eu acho que conheço seu filho, murmurou. Ele veio falar na nossa escola ano passado, sobre a Federal. Sr. Antônio sorriu com orgulho. Sim, ele faz esse trabalho voluntário. Acredita na educação como transformação. Gabriel sentiu-se tonto. Todo esse tempo, aquele universitário que ele admirava, que representava tudo o que ele queria ser um dia, era filho do homem que havia humilhado publicamente. Ele sabe? Sobre o que aconteceu? Sobre o vídeo? A expressão do Sr. Antônio ficou séria. Sim. Foi ele quem me mostrou, na verdade. Minha família toda viu. E o que ele disse? Gabriel mal conseguia respirar. Ficou bravo, claro. Quis vir até a escola, conversar com a direção. Acalmar meu filho não é fácil quando ele acha que estão maltratando o pai. Sr. Antônio fez uma pausa. Mas expliquei que a situação estava sendo tratada adequadamente. Que você estava aprendendo uma lição importante. Gabriel sentiu vergonha como nunca antes. Sinto muito, disse, e pela primeira vez desde o início daquela história, realmente sentia. Eu não tinha ideia, não pensei. Sei que não pensou, respondeu o Sr. Antônio gentilmente. É isso que estamos tentando mudar, não é? Pensar antes de agir. Considerar como nossas ações afetam os outros. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. Imagens se misturavam em sua mente. O rosto paciente do Sr. Antônio ensinando-o a limpar corretamente,
o olhar orgulhoso quando falava dos filhos, a expressão ferida mas digna quando foi insultado no vídeo. E então, uma ideia começou a se formar. Na terceira semana de trabalho comunitário, Gabriel chegou ao almoxarifado com determinação no olhar. Senhor Antônio, preciso da sua ajuda com algo importante, disse, assim que encontrou o senhor. Do que se trata? Perguntou o senhor Antônio, curioso com a mudança no comportamento do jovem. Quero fazer um novo vídeo. Um pedido de desculpas real, não só aquele discurso formal na Assembleia. Algo honesto, que mostre o que aprendi trabalhando com o senhor. Senhor Antônio pareceu surpreso. Por que isso seria necessário agora? Porque o primeiro vídeo ainda está circulando. As pessoas continuam me vendo como aquele idiota arrogante. E pior, continuam vendo o senhor como uma vítima, não como a pessoa incrível que é. O senhor refletiu por um momento. E o que você propõe? Uma entrevista. Eu faço perguntas sobre sua vida, seu trabalho, sua família. Mostro ao mundo quem é realmente Antônio Oliveira, além do uniforme de faxineiro. Senhor Antônio ajustou os óculos, pensativo. Não gosto muito de aparecer em vídeos. Por favor, insistiu Gabriel. É importante. Não só para mim, mas para mudar a narrativa. Para mostrar que pessoas podem aprender, crescer, se arrepender genuinamente. Após alguma relutância, Sr. Antônio concordou. Naquela mesma tarde, após terminarem as tarefas, Gabriel preparou seu celular, que havia recuperado após 2 semanas de bom comportamento, em um canto tranquilo do pátio já vazio. Meu nome é Gabriel Mendonça, começou ele, olhando diretamente para a câmera. Há algumas semanas, postei um vídeo humilhando este homem, Sr. Antônio Oliveira, funcionário da limpeza da minha escola. Foi o maior erro da minha vida, e hoje quero fazer diferente. A entrevista que se seguiu foi simples, mas profunda. Sr. Antônio falou sobre sua infância no interior, os sacrifícios para educar os filhos, seu amor pela história, os 2 anos de faculdade que tanto prezava, o orgulho pelo trabalho bem feito, por menor que parecesse. O senhor já sentiu vergonha do seu trabalho? Perguntou Gabriel em determinado momento. Sr. Antônio pensou antes de responder. No início, sim. Quando deixei a faculdade, sentia que havia fracassado. Mas com o tempo, entendi que dignidade não vem do que fazemos, mas de como fazemos. E como o senhor reagiu quando viu meu vídeo te ridicularizando? Fiquei triste, admitiu o senhor. Não por mim, mas por você. Porque alguém que consegue felicidade menosprezando os outros geralmente está muito vazio por dentro. A entrevista continuou por quase 20 minutos. No final, Gabriel olhou novamente para a câmera. Este é o verdadeiro Sr. Antônio, um homem que me ensinou mais em 3 semanas do que aprendi em muitos anos. Se há algo que descobri trabalhando ao lado dele, é que caráter não tem nada a ver com status, dinheiro ou popularidade. Tem a ver com como tratamos as pessoas, especialmente aquelas que não podem nos dar nada em troca. Aquela noite, antes de postar o vídeo, Gabriel o mostrou aos pais. Sua mãe chorou. Seu pai, normalmente tão controlado, parecia emocionado. Estou orgulhoso de você, filho, disse Ricardo, colocando a mão em seu ombro, um gesto raro de afeto. O vídeo foi postado às 21 horas, com o título Conhecendo o homem que me ensinou o verdadeiro valor do respeito. Gabriel esperava que algumas pessoas vissem, talvez colegas da escola, curiosos para acompanhar o desenrolar daquela história. O que não esperava era acordar na manhã seguinte com centenas de milhares de visualizações e compartilhamentos. O vídeo havia se tornado viral, muito mais que o primeiro. Comentários positivos inundavam a publicação. Isso sim é crescimento pessoal. Que homem sábio! Todos precisamos de um Sr. Antônio em nossas vidas. Gabriel, você me fez repensar como trato as pessoas ao meu redor. Na escola, a recepção foi igualmente surpreendente. Alunos que o evitavam agora acenavam nos corredores. Uma garota do 2º ano até o parou para dizer que havia mostrado o vídeo aos pais e iniciado uma conversa importante sobre respeito em casa. Durante o trabalho comunitário daquela tarde, Sr. Antônio parecia ligeiramente constrangido com a súbita fama. Minha filha disse que uma colega no hospital reconheceu minha foto, comentou, enquanto limpavam as carteiras de uma sala. Estranho ser conhecido assim. Você merece ser reconhecido, respondeu Gabriel sinceramente.
Eu só lamento que tenha começado do jeito errado. A semana final do trabalho comunitário coincidiu com uma decisão importante da escola. O diretor Roberto chamou Gabriel e Sr. Antônio para uma reunião em seu gabinete. O vídeo de vocês teve um impacto além do que imaginávamos, explicou. Recebemos contatos de várias escolas querendo implementar programas semelhantes, onde alunos aprendem sobre o valor de diferentes profissões. Gabriel olhou para Sr. Antônio, surpreso. Por isso, continuou o diretor, estamos considerando formalizar isso como um projeto permanente. Conhecendo quem faz nossa escola funcionar. E gostaríamos que vocês dois fossem os coordenadores. Eu? Gabriel estava genuinamente confuso. Depois de tudo o que fiz? Precisamente por isso, respondeu o diretor. Sua jornada de transformação é poderosa. Os alunos escutam você de um jeito que não escutariam um adulto falando sobre respeito. Sr. Antônio sorriu. Acho uma excelente ideia. No último dia oficial de seu trabalho comunitário, Gabriel recebeu uma surpresa. Ao chegar ao almoxarifado, encontrou não apenas Sr. Antônio, mas também um jovem alto de óculos que reconheceu imediatamente, Carlos Eduardo, o filho do Sr. Antônio, o prestigiado universitário. Então você é o Gabriel, disse Carlos, estendendo a mão. Seu aperto era firme, mas não havia hostilidade em seus olhos. Sim, Gabriel respondeu, nervoso. Seu pai te contou sobre o novo projeto. Contou. E vim para ajudar a planejar. A universidade quer se envolver também, como parte do nosso programa de extensão. Os três passaram a tarde não trabalhando na limpeza, mas elaborando ideias para o projeto. Carlos tinha experiência com organização de eventos educativos e contribuiu com sugestões valiosas. Sr. Antônio conhecia a rotina da escola como ninguém. E Gabriel, surpresa para ele mesmo, descobriu que tinha talento para comunicação. Você deveria considerar jornalismo, comentou Carlos, depois de ouvir Gabriel articular uma ideia particularmente boa. Tem jeito para isso. Gabriel nunca havia pensado nessa possibilidade. Seu pai sempre falava sobre ele assumir os negócios da família um dia. Talvez, respondeu, sentindo uma centelha de entusiasmo com a ideia. 6 meses se passaram desde o incidente original. O projeto Conhecendo Quem Faz Nossa Escola Funcionar estava em pleno vapor, com alunos de todos os anos participando de atividades que os colocavam em contato com diferentes profissionais da escola, desde a equipe da cantina até os seguranças, passando pela secretaria, claro, o pessoal da limpeza. Gabriel, agora no último semestre do 3º ano, havia se transformado. Não apenas abandonara completamente o comportamento de valentão, como se tornará um defensor ferrenho do respeito no ambiente escolar. Sua antiga corte de amigos havia se dispersado. Felipe eventualmente se reaproximou, mas com uma dinâmica completamente diferente. Lucas transferiu-se para outra escola, e Mateus, surpreendentemente, tornou-se um dos participantes mais entusiasmados do projeto. O mais notável, porém, foi a mudança em suas perspectivas futuras. Após várias conversas com Carlos e Sr. Antônio, Gabriel decidiu prestar vestibular para jornalismo, não para administração como seu pai esperava. A decisão gerou tensão em casa, mas Ricardo Mendonça, também transformado pela experiência do filho, acabou aceitando. Se é isso que você quer, vou apoiar, disse seu pai, em uma conversa franca. Só quero que seja feliz e tenha caráter. O resto é consequência. Certo dia, já próximo da formatura, Gabriel estava no auditório ajudando a organizar um evento do projeto quando o Sr. Antônio se aproximou. Tenho novidades, disse o senhor, com um brilho especial nos olhos. O que foi? Lembra que te contei sobre meu sonho de cursar História? Pois bem, me inscrevi em um programa para concluir a graduação. Aulas aos sábados, voltado para adultos que interromperam os estudos. Gabriel abriu um enorme sorriso. Isso é incrível! Quando começa? No próximo semestre. Vou precisar reorganizar algumas coisas, mas a família toda está me apoiando. Você vai ser um professor excelente, Gabriel afirmou, sinceramente. Sr. Antônio sorriu, constrangido. Primeiro preciso me formar. Aos 62 anos, não é tão simples voltar aos estudos. Se alguém pode fazer isso, é você. E se precisar de ajuda com trabalhos no computador ou apresentações, pode contar comigo.
Aquela oferta sincera simbolizava o quão longe haviam chegado desde o primeiro encontro. De valentão e vítima para parceiros, de certa forma, amigos. Na noite de formatura, quando Gabriel subiu ao palco para receber seu diploma, seus olhos encontraram os de Sr. Antônio entre a plateia. O senhor havia sido convidado especialmente para o evento e estava sentado junto à família Mendonça, como convidado de honra. Em seu discurso como representante da turma, posição para a qual nunca teria sido eleito meses antes, Gabriel falou sobre transformação. Quando entrei nesta escola, achava que sabia tudo. Que o mundo girava ao meu redor. Que o valor das pessoas podia ser medido por quanto dinheiro tinham, que roupas vestiam ou que posição ocupavam. Estava completamente enganado. Ele fez uma pausa, olhando para os colegas, professores e familiares. Aprendi, da maneira mais difícil, que caráter não vem de privilégios, mas de escolhas diárias. Que respeito se constrói nas pequenas interações. E que às vezes, nossas maiores lições vêm de quem menos esperamos. Seus olhos encontraram novamente os de Sr. Antônio, que sorria discretamente. Saio daqui hoje não apenas com um diploma, mas com uma compreensão que nenhuma matéria escolar poderia ensinar. A verdadeira medida de uma pessoa está em como ela trata aqueles que não podem lhe oferecer nada em troca. Depois da cerimônia, entre abraços e fotos, Gabriel se aproximou de Sr. Antônio. Obrigado, disse simplesmente. Por tudo. O senhor ajustou os óculos, emocionado. Sabe o que me disseram quando aceitei que você trabalhasse comigo naquele primeiro dia? Que eu estava sendo bonzinho demais, que você não merecia uma segunda chance. E por que aceitou? Porque acredito que todos nós somos mais do que nossos piores momentos. E você provou isso, Gabriel. Ricardo Mendonça se aproximou, interrompendo a conversa. Senhor Antônio, minha esposa e eu gostaríamos de convidá-lo e sua família para um jantar de comemoração no próximo fim de semana. Pode ser? Sr. Antônio assentiu, agradecido. Será uma honra. Enquanto caminhavam para o estacionamento, Gabriel refletia sobre o caminho percorrido. Um vídeo cruel havia mudado sua vida, mas não da maneira que esperava. A humilhação que pretendera causar transformou-se em uma lição que carregaria para sempre. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Carlos. Parabéns pela formatura. E prepare-se, o curso de jornalismo não é moleza. Mas se sobreviver ao meu pai como chefe por 6 meses, vai encarar a faculdade tranquilamente. Gabriel sorriu. A vida que se abria à sua frente era muito diferente da que havia planejado um ano atrás. Melhor, em todos os sentidos. Naquela noite, antes de dormir, abriu seu laptop e assistiu mais uma vez ao segundo vídeo. Aquele que havia feito com o Sr. Antônio. Os comentários continuavam chegando, de pessoas de todo o país, muitas compartilhando suas próprias histórias de arrependimento e crescimento. Uma mensagem em particular chamou sua atenção. Esse vídeo mudou a maneira como vejo as pessoas ao meu redor. Hoje, pela primeira vez, conversei com a senhora que limpa o prédio onde moro. Descobri que ela é formada em pedagogia no seu país de origem, mas não conseguiu validar o diploma aqui. Estamos organizando um grupo para ajudá-la com os documentos. Obrigado por abrir meus olhos. Gabriel sorriu. De alguma forma, seu maior erro havia se transformado em algo belo. E isso, percebeu, era a verdadeira redenção. No dia seguinte, seu primeiro como ex-aluno, Gabriel passou pela escola para ajudar com os últimos preparativos do projeto antes das férias. De longe, viu o Sr. Antônio varrendo o pátio, como sempre fazia nas primeiras horas da manhã. Por um momento, observou aquele homem simples que havia mudado sua vida. O senhor trabalhava com a mesma dedicação de sempre, certificando-se de que cada canto estivesse impecável. Gabriel se aproximou. Bom dia, professor. Sr. Antônio ergueu o olhar, surpreso pelo tratamento. Então sorriu, entendendo a intenção. Bom dia, jornalista. E juntos, começaram mais um dia naquela escola que havia sido palco da pior ação de Gabriel, ironicamente, da sua maior transformação. O valentão da escola havia desaparecido. Em seu lugar, estava apenas Gabriel, ainda imperfeito, ainda aprendendo, mas finalmente no caminho certo.